Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Começando pelo coluna do Fla, Bruno Henrique pode atingir a marca histórica em jogos do Flamengo versus Corinthians. Ele chega a 300 jogos com a camisa do Flamengo. Isso aí é estatística, eu não gosto muito de falar marca histórica por jogar tanto tempo no Flamengo. Acho que até os clubes têm que até repensar em deixar os jogadores bastante tempo. É o caso do Wesley, acho que pode fazer a carreira toda dentro do Flamengo. Mas o que eu quero falar sobre o Bruno Henrique, que ele desde 2019 está no Flamengo, junto com a Arrascaeta, são os dois únicos representantes daquela geração. Caso o Gerson já saiu, já voltou, mas os dois são os dois que ficam. O Bruno Henrique tem um papel fundamental, se depois do Gabigol, o cara que a torcida espera sempre algo a mais dele. Então é um cara que vai ser sempre cobrado, assim como o Arrascaeta. Mas ele, como ser um cara finalizador, fez gol. Aquele ano de 2019, ele e Gabigol disputavam várias artilharias juntas. A diferença de gol entre um e o outro foi muito próxima. Então, o Bruno Henrique é cada vez mais o destaque nessa reta final de carreira. Acho que daqui a 2 anos ele pode vir aposentar. Mas é aquele negócio, ele vai ter que acostumar, sentar um pouquinho no banco de reserva e ser uma opção de segundo tempo, que eu creio que ele não faça parte do time titular. Eu acho que Pedro voltando a ser titular, ele saia. Aí ele, hoje, jogando Michael, Arrascaeta e Gerson, acho que essa é a parte ofensiva do Flamengo, com De La Cruz, Eric Pulgar, Alexandro ou Vina. Eu acredito na Vina assumindo essa lateral esquerda, mas por enquanto Alexandro, Danilo, acho que ele joga mais bola que Léo Pereira, Léo Ortiz e o Wesley. Acho que esse time é a base do Felipe Luiz, que durante o ano ele vai se modificando poucas peças, fazendo um rodízio, mas acho que a ideia é trabalhar com esses 11 jogadores, com Rose no gol, que eu não falei, mas a ideia é esse ser o time principal do Flamengo. Assim, o Bruno Henrique fica como opção, mas ele é fundamental, mesmo entrando no segundo tempo, pode a torcida jogar esse pé em cima dele, que ele pode resolver, e pode ver que está sendo perseguido agora com esse negócio da casa de aposta, que para mim é besteira. Vamos para mais uma notícia do coluna do Fla. Felipe Luiz tem 2 reforços para o jogo do Flamengo versus Corinthians pelo Brasileirão. É o De La Cruz e o Alan, que não viajaram. Fez falta o De La Cruz, principalmente pela saída de jogo, mas Alan e De La Cruz pode até jogar junto, poupar um pouquinho pro cara que fez uma sequência forte de jogo. Vamos ver o que o Felipe Luiz faz estudar para esse jogo de Corinthians. Vai ser um jogo difícil, que o Corinthians tem um ataque muito bom, e o Flamengo vai ter que saber anulá-lo e vencer a parte defensiva do Corinthians, que eu acho que é mais fraca. A parte ofensiva do Corinthians é mais forte e a parte defensiva do Corinthians é a mais fraca, mas ele vai ter esse trabalho. E pode até, como já falei, jogar com Ala e De La Cruz junto nesse jogo contra o Corinthians, mas ele vai pensar o melhor time para esse jogo. Agora vamos pro GE. Vitor Hugo pode voltar ao Flamengo ao fim do empréstimo. Felipe Luiz elogia o meio. O clube procura reforçar para a posição e o jogador pode ser solução caseira e tente o cenário. Mas assim, se ele vir mais maduro, que entra no seu espaço, acho que ele pode ser um meia que pode substituir o Arrascaeta. Não tecnicamente, que a Arrascaeta está muito acima dele, mas ele tem algo que o Felipe Luiz está procurando, um camisa 10 que sabe jogar dentro da área.
Tem tentado Prata pro Henrique e Juninho, pro Henrique e Pedro, mas o Vitor Hugo pode ser esse homem que, ao mesmo tempo, pode estar qualidade de organização ofensivo e buscar a bola, tal, os passes, como pode ser um camisa 9, um falso camisa 9 que entra na área, sabe cabecear, chuta bem, finaliza bem. Então é questão de trabalhar. O Felipe Luiz falou um pouco sobre o Vitor Hugo, falou que não conta, não jogou nada com ele, não vai para parte do plano do Felipe Luiz, mas todo jogador é bem-vindo. Se ele retornar, vai ser o trabalho igual aos outros. Eu vejo que a gente não tem ideia com o cara amadureceu. De repente pode voltar ao Flamengo muito mais maduro e agarrar a oportunidade. Esse é o sonho que eu tenho. Acho que todo rubro-negro tem, que ele volte e consiga jogar um bom futebol. Vamos para mais notícia. Lesão do Jorginho pode atrapalhar negócio com o Flamengo? Entenda. Técnico do Arsenal diz que o volante não joga mais até o fim da temporada europeia. Lembrando que a temporada da Europa se encerra no meio do ano, então ele retornaria para o Mundial tranquilamente. Ele é um jogador que pode ser muito útil para o Flamengo, por causa do passe que ele tem um passe muito bom. O Flamengo está necessitando de passe que quebre a linha, e ele pode ter esse passe que pode quebrar as linhas adversárias. Pode fazer um bom rodízio com Eric Pulgar, mas nós tem que entender assim, o que o Felipe Luiz está querendo, que está buscando, para ver se o jogador encaixa ou não dentro do perfil de jogo do Felipe Luiz. Às vezes espero de Felipe Luiz taticamente um time com muita alternância tática. Eu sinto ele um pouquinho preocupado com a pressão extracampo, que faz ele manter o padrão do time. Mas assim, o Flamengo tem dois times, então cada vez mais, se essa ideia de dois times entrar na cabeça do torcedor, entrar na cabeça da comissão técnica, o Flamengo vai ficar mais forte. É só fazer o arroz com feijão, que os jogadores tecnicamente são muito superiores a qualquer outro time. Essa alternância tática que eu falo, assim, segundo tempo mudar para um 3-5-2, jogar um 4-3-3, jogar no 4-2-4 que vem jogando normalmente mais ofensivo. Essa alternância tática que eu tô falando num 4-5-1, pronto, contra-ataque. Sim, a alternância que tá para você. Exemplo, assim, nesse último jogo contra o LTU, podia ter colocado Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley mais aberto, Ayrton Lucas mais aberto na ponta, com dois volantes, para mim Gerson, mas ele colocou o Everton Araújo. Poder descansar do Arrascaeta, colocado do Gerson ali como meia, fazendo três volantes que sabem sair pro jogo com BH e Pedro. Aí já um 3-5-2. Pode jogar no 4-5-1 com Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro. Isso aí são exemplos. Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, o Michael, Luiz Araújo e PH na frente. Um time com velocidade. Um 4-3-3. A zaga mesmo, Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Prata, Cebolinha e Pedro. É um 4-3-3 bem espaçoso, para que os pontas possam tentar o tipo. 2 vibradores nato, Cebolinha e Prata. No 4-2-2 que ele está jogando, um 4-2-4 que ele já vem jogando,
Essas são algumas alternâncias que ele poderia fazer. Vamos ver como ele pode. Vai um ano, porque tá muito cedo, a gente tá criticando muito, mas tá muito início do campeonato. O Flamengo ainda não saiu forte, nada, e tá disputando por tudo. O brasileiro empatou com o Vasco, mas pode recuperar logo logo. Então, assim, não é nada para esquentar a cabeça. Vamos mais uma notícia do GE. Exame aponta leve edema no joelho de prata que via dúvida no jogo Flamengo contra o Corinthians. Lesão não é considerada como grave pelo departamento médico, mas atacante não tem prazo para voltar. Então, se ele está 100%, esteja descansando. Acho que o cara tem que ter 100% para entrar em campo. Não é momento de forçar jogador nenhum e vir a lesão. Eu lembro muito do ano passado do Vina, que o tratamento médico do Uruguai falou que já estava com uma dor no joelho, arrastando na Copa América. Voltou ao Flamengo, utilizou ele, acabou se tendo essa lesão. Poderia ter evitado, dado descanso a ele. Mas é passado e acho que serve como um exemplo para essa temporada. Vamos para a última notícia. Cristiano marca o Flamengo vence o Fluminense e é bicampeão da Copa Rio Feminina. Veja o rubro-negro jogava pelo empate e superior ao Botafogo na última rodada, mas ganha por 2-1 na estreia da técnica Rosana Augusto. Mais um título para o futebol feminino. Torço para o futebol feminino cresça e consiga ali os próprio patrocínio, próprio marketing, explorar bem o futebol feminino, que tem tudo para crescer. Acho que tem times fortes, como o Corinthians, Santos, que são tradicional nesse futebol feminino. Então o Flamengo entra cada ano se estruturando melhor para competir o futebol feminino. E depende muito, se for campeão mundial assim do futebol feminino, acho que conseguir um grande destaque, melhor falando, não pensando no mundial, mas conseguir um grande destaque pode trazer sim torcida, principalmente as organizadas que têm suas alas femininas. Seria muito interessante. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.